Pode ser sentado mesmo, né? Você pode ler sentado mesmo, reverentemente, ao texto sagrado, Mateus 6. Geralmente, quando eu estou pregando, dá uma média de 1 hora, mas se precisar reduzir, um pastor, eu reduzo, pode ser, tá bom esse ótimo, graças a Deus. Mateus 6, 19, eu não sei como é que está aí sua Bíblia, geralmente tem um título, né? Alguns textos, aí pode estar falando sobre os tesouros, né? Pode estar falando alguma coisa assim, pode estar falando sobre os dois senhores, pode estar falando sobre a solicitude da vida. Algumas Bíblias têm uma temática, a gente vai ler, vai fazer uma exposição aqui, uma pregação expositiva do 19 até o 34, e eu vou trabalhar sobre os segredos do coração humano. O meu objetivo hoje é dar uma virada do avesso aí, para a gente ver o que tem dentro da gente, que está mal resolvido, para a gente ir conduzindo de acordo com o padrão bíblico. Mateus 6, 19, que diz o seguinte: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas juntais tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Obrigado. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. 22. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. 25. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, nem pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançado no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou beberemos, ou vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitai de todas essas coisas. Mas, 33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã. Não, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Palavra do Senhor, que nos abençoe neste momento, para que essa semente do reino seja plantada em nosso coração. Meus queridos irmãos, a palavra do Senhor, ela trata de Deus, quem Ele é, o que Ele quer, o que Ele faz. E essa palavra também trata sobre a criação, e a obra-prima da criação, o homem, a mulher, o ser humano. Não faria sentido um livro vindo de Deus falar apenas dele ou da criação de uma forma geral,
e não falasse sobre quem é o homem, ou o que precisa no homem, ou quais são suas fraquezas, suas limitações. A Bíblia realmente fala quem é o homem, quem é a mulher e o que falta neles para que eles sejam plenos, completos em Deus. E eu quero intitular essa reflexão nossa de hoje sobre a temática os segredos do coração humano. E nós vamos trabalhar aqui cada parte desse texto, tratando sobre os tesouros do coração, os olhos do coração, os donos do coração, os cuidados do coração, os inimigos do coração e a cura para o coração, para fechar com a chave de ouro. Quando a gente fala de coração, a gente está falando da sede interior. A gente não está falando da caixa sangrenta que bobina o sangue, literalmente falando, não. Apesar de, no grego, quando a palavra coração aparece no Novo Testamento, a palavra é cardia, de onde vem a ideia de cardiologista, e exame cardiológico se trata do aparelho que bobina o sangue no coração, que está aqui no nosso lado esquerdo do peito. Mas a Bíblia fala do coração no sentido simbólico, a palavra coração no sentido da sede da vida, ali onde está o quartel-general, os pensamentos, os sentimentos, as lembranças, os registros de tudo que a gente viveu, as memórias negativas, positivas, o que a gente quer lembrar e o que a gente não quer lembrar está ali. O que a gente registrou e lembra e o que a gente registrou e não lembra está ali. Nossos traumas, nossos medos, está ali também os segredos da nossa vida que a gente não quer contar para ninguém. A gente não quer nem contar para Deus, às vezes porque tem até vergonha de saber que Deus sabe disso e que isso passou pela nossa vida. É estranho até dizer algumas pessoas que não se arrepende de nada que fez, faria tudo de novo. Eu estranho muito isso. Uma pessoa que não se arrepende de nada e faria tudo outra vez do mesmo jeito, é estranho. Uma pessoa que não se arrepende de nada é porque não errou, e se de repente ela errou e não se arrepende de ter errado, alguma coisa falta. E eu acredito que Jesus diria para essa pessoa o que disse para aquele jovem: ainda te falta uma coisa, se arrepender dos erros, dos pecados que você cometeu. Até porque para entrar no reino de Deus passa pelo arrependimento. Sem arrependimento não há conversão, não há transformação. Há muita coisa na vida da gente que nós fizemos que a gente não se orgulha tanto, que se tivesse uma oportunidade, com maturidade, faríamos diferente, diríamos diferente, escolheríamos diferente. E aqui, quando se trata do coração humano, quando se trata de virar cada um de nós do avesso, nós vamos encontrar tesouros, coisas valiosas, que talvez para o mundo moderno valem muito, que para o mundo antigo e primitivo não valesse tanto. Nós temos nas Escrituras tanta coisa indicando o que vale a pena um crente dar importância e o que não vale. Aqui Jesus, a partir do capítulo 5, ele está tratando dos princípios do reino de Deus. Essa expressão reino de Deus na Bíblia ela é muito comum, mas Mateus trabalha muito a expressão reino dos céus. Ele tem uma temática voltada para os judeus que estavam esperando um rei na terra para governar a Judéia, tirar do jugo romano e aquela terra considerada santa e abençoada ficar para eles. Até hoje eles estão esperando um rei político assim, terreno, para reinar na antiga Canaã, que hoje é Israel. Mas Mateus ele vai apresentar um reino que não é da terra, por isso que ele diz que é dos céus. E Jesus deixa muito claro no seu discurso: o meu reino não é deste mundo. Deixou muito claro isso aí para Herodes, deixou muito claro para Pilatos, deixou muito claro para o César e todos os governantes da época: meu reino não é deste mundo. Mas os seguidores de Jesus gostavam muito de pão e peixe, viu? Os seguidores de Jesus gostavam muito de ouvir alguma coisa que fosse vantajoso para a vida aqui. E no seu discurso, ele começou a trabalhar a ideia da bem-aventurança, dizendo que o reino de Deus não é quem tem, é quem é.
Bem-aventurado aquele que é misericordioso, aquele que é humilde. Bem-aventurado aquele que ama a justiça. Bem-aventurado aquele que é perseguido. Então o reino de Deus começa com o ser e não com o ter. Para ter o reino de Deus, o reino dos céus, o perdão, a misericórdia, você vai precisar ser antes de ter. E aqui ele faz uma correção muito óbvia do versículo 19 até o 21, falando sobre os tesouros do coração. Esse tesouro do coração passa pelo céu e passa pela terra. E se você fizer uma autoanálise aí, um autoexame interior, você vai perceber que tem coisa que você dá valor, que é daqui desse mundo, você não vai levar. E tem coisa que você dá valor, que a traça, a ferrugem e o ladrão não tocam, e que você vai levar deste mundo e estará com você no reino da glória do nosso Pai. Não ajunteis tesouro na terra, mas nós vivemos num capitalismo que diz que temos que ter reservas de emergência, que temos que ter um dinheirinho guardado para alguma emergência, que temos que trabalhar com a nossa renda, não só gastando, mas também investindo, e já se fala de toda essa questão da educação financeira, para que quando houver qualquer crise no nosso país, temos em algum lugar um pezinho de meia, como diria minha mãe, um pezinho de meia guardado para as emergências. Se eu for perguntar aqui quem tem um pezinho de meia, pode ser que a metade levante a mão, mas o mês de janeiro, às vezes traz, não é, o mês de dezembro, às vezes traz alguma coisa aí, que não é tão bom, não é? Papai Noel chega, né? O Papai Noel chega, faz um arrastão. Eu não vou nem perguntar se tem alguma coisa juntada. Mas a palavra tesouro aqui, ela traz uma conotação de algo que é muito valioso, que te prende, algo que você luta para defender, para agrariar. E Jesus, ele está dizendo: esse tesouro que a traça, a ferrugem e o ladrão minam, roubam, corrói, não vale a pena diante do outro tesouro. Existe muita coisa boa que serve exclusivamente para o nosso conforto aqui, isso é um fato. Jesus está mandando jogar fora tudo que a gente tem, e ele está fazendo um paralelo que existe tesouros melhores. E ele está dizendo: olha, detrimente o tesouro da terra, tem um tesouro no céu. E esse tesouro do céu, a traça, a ferrugem não consomem, e os ladrões não minam nem roubam. E aí, por que ele está falando do tesouro da terra e do céu, e dando um alerta dizendo que o do céu é melhor? Porque o versículo 21 é a chave do que ele está tratando. Aonde estiver o vosso tesouro, ali estará também o teu coração. Aqui está a chave da discussão. Aquilo que nós damos valor nos prende, nos agarra. Quando Jesus estava falando com o jovem rico, foi justamente o problema. O jovem rico disse: Senhor, o que é preciso fazer para a vida eterna? Aí Jesus disse: você conhece os mandamentos? Ele disse: conheço. Aí ele faz a citação dos mandamentos e diz mais assim: eu tenho feito tudo isso com tanto orgulho, com tanta alegria. E é claro, era um jovem rico, tinha muitas propriedades, ou seja, os tesouros da terra cercavam a sua vida, e ele tinha conteúdo para muitos anos. Mas Jesus disse assim: ainda te falta uma coisa. E o que é que Jesus quis ensinar com isso que faltava? Olha o teste, a prova: venda tudo que você tem, dê aos pobres, e você vai ter um tesouro no reino dos céus. A Bíblia diz que ele voltou para casa triste, porque tinha muitas propriedades. Você sabia que Deus não dá muito a algumas pessoas, porque se tiver muito vai se afastar dele? Sabia disso ou não? Quem está entendendo o que eu estou falando, diga: eita. Eita, eu não sei se é hebraico, não sei se é. Eu sei que é nordestino e eu gosto. Eita. Tem tanta coisa que Deus não afasta da gente, deixa lá, apertando a gente, porque tem gente que só vai para Deus no aperto. Quem está entendendo, diga: eita.
Sabe aquela história de quando está desempregado, é muito quebrantado, muito fervoroso, pedindo a Deus a vitória, fazendo todas as campanhas do mundo, de repente quando tem um emprego esfria? Sabia disso não? Que tem esse tipo de crente? Aqui não tem não, né? Graças a Deus, deve ser só lá onde eu moro. Obrigado, João querido. E aí, a gente tem que fazer essa peneira interior. Os segredos do coração estão sendo revelados, enquanto a luz do Evangelho estão sendo expostos. Os tesouros do coração, ele de alguma forma passa pela vida da gente diante de situações complexas, e as situações complexas revelam o que realmente vale para a gente, se são pessoas ou coisas. E aí algumas pessoas que procuram igreja hoje em dia é por aquele discurso da mídia: pare de sofrer. Essa situação é melhor tu procurar uma igreja, que lá Jesus vai resolver todos os teus problemas. Sabe aquela multidão que estava procurando Jesus, querendo o pão e o peixe que ele multiplicou, e ele fez aquele discurso bem duro dizendo: vocês me seguem é pelo pão e o peixe que eu multipliquei, e não por amor a mim e a minha palavra. Isso é um discurso tão duro que eles vão saindo e ficam só 12. Aí ele vai para os 12 e vocês não querem ir embora também? Aí tem o Pedro, parece que é o mais falador, né, que é o que fala primeiro, e ele vai dizer: para quem iremos se só tu tens as palavras de vida eterna? Ele entendeu que o que vale mais são as coisas do alto, são as coisas de cima, o que vale mais. Agora, se Jesus perceber que algo está, como o jovem rico, tomando conta da tua vida, te consumindo, ao ponto de o teu tesouro maior não ser Jesus, não ser a tua saúde, não ser a tua família, ele vai tirar, ele vai afastar, para deixar você e ele sozinho, aí para começar tudo de novo, porque nada pode concorrer com o tesouro que Deus é para a nossa vida, nada pode concorrer. Isso aqui é só a primeira peneira do que a gente está conversando hoje. O que é mais valioso na tua vida é o que vai fazer você procurar o Evangelho, é o que vai fazer você orar. E é muito interessante como a gente diz que somos missionários, que temos o amor de Deus no coração, e a maioria das nossas orações é voltada para o nosso ego, nossas questões individuais e particulares. Já imaginou você dizer: hoje eu estou indo para a vigília para orar só para o pessoal que tem câncer, não vou pedir nada para mim? Já imaginou você trabalhar um dia do mês para que aquele valor seja voltado para a necessidade de alguém? Você já imaginou isso? Tirar um dia, 2, tirar um tempo da tua vida para se dedicar a alguém. Então, quando a gente deixa de amar pessoas, quando a gente deixa de olhar para as coisas que são celestiais e valiosas dentro do princípio do reino, a gente vai cair no conto do vigário, e a gente vai se dedicar a coisa que a ferrugem consome, a traça corrói e o ladrão mina. Você percebe de um tempo para cá que você está com mais medo? Celular ser roubado, sabe? A bolsa ser roubada, alguma coisa ser roubada, com mais medo. Mas você não tem medo de ser roubado o teu dom, o teu ministério, a tua salvação? Porque é uma coisa que está guardada e escondida em Deus, é um tesouro que ninguém vai roubar de você. O perdão dos teus pecados estão guardados, o teu nome no livro da vida está escrito, a vida eterna lá no céu. Ele disse: aquele que eu tomo pela mão ninguém arrebata, eu não lançarei fora. Então há segredos e há coisas valiosas guardadas no céu para nós, e é isso que nos move. Já imaginou se acontece com algum de nós o que aconteceu com Jó? Num dia só, a notícia de que roubaram o gado, a notícia de que mataram os servos, a notícia de que a casa desabou, e a notícia de que morreu todos os filhos. Quem veio contar e foi embora. E a mulher que tinha Ave Maria Gospel, a mulher que tinha: ainda retens tua sinceridade com Deus, amaldiçoa teu Deus e morre.
Qual era o tesouro daquela mulher? Na terra. Qual era o tesouro de Jó? O céu. O meu Redentor vive e eu sei que ele se levantará a meu favor sobre a terra. Então há uma necessidade de entendermos que Deus permite alguma coisa ir embora para saber quem é você. Muitas vezes temos que passar na rua Deuteronômio capítulo 8. Nessa ruazinha Deus vai dizer: eu te deixei passar nesse deserto fome e tribulação para saber o que estava no teu coração, para saber se você me servia ou não, e para te dar a entender que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus viverá o homem. Se eu falar alguma coisa aqui que doa muito, depois vocês reclamam com aquela irmãzinha ali, foi ela que me convidou, e depois com o pastor, que o pastor concordou, viu? Irmãos, tem alguma coisa dentro da gente que precisa dar uma mexida, sabe? Eu não sei se vocês têm um costume de lá no mês de junho fazer comida de milho, a pamonha, a canjica e tal. Tudo tem que estar tudo na medida, principalmente a canjica, tem que mexer até o tempo certo. Não sei lá, fica estranho ali a massa. Dentro da gente não pode ficar muito parado, não, tem que dar uma mexida. E hoje foi o dia de mexer, entendeu? Vai mexer, vai mexer. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o teu coração. O teu coração será comprado, será vendido pelas coisas que você dá mais valor. E não adianta dizer que não é materialista, porque quem convive com você sabe que você é materialista. É só trabalho, 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 dinheiro, 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 medo de perder, quer ganhar, e ganância, é ganância, é ganância, é ganância, é avareza, é avareza, é avareza. Quer tanto dinheiro, ganha tanto dinheiro, busca tanto dinheiro, mas na hora de contribuir e ajudar não tem dinheiro. Tem alguma coisa errada. A gente precisa acordar para isso. Eu gosto de gravar, irmão, que eu prego, que eu escuto em casa quando eu chego. Está pregando para mim, né? Eu fico pregando para mim. E depois eu coloco no YouTube, lá que eu tenho um canal, o professor Gil da Silva Oficial. Aí eu coloco todas as mensagens da semana, algumas aulas também, eu coloco lá no canal para a gente ir se edificando. Aí quem não veio, não perde, os irmãos assistem e ainda manda para os irmãos que querem conhecer mais. Primeira parte que a gente trabalhou aqui são os tesouros do coração. A segunda parte agora são os olhos. Vai começar agora a melhorar. Eu acho que vai aliviar quando a gente vai para os olhos. 22 e 23 diz assim: a candeia do corpo são os olhos. De sorte que os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo andará em treva. Se portanto a luz que em ti há são trevas, quão grande serão essas trevas? Observe que o foco aqui, metaforicamente, é os olhos. Preste atenção. Se nós estamos falando de olhos, objetivamente nós precisamos entender o que esses olhos trazem para nós. A forma como enxergamos Deus, a vida, os outros e nós mesmos. A forma como enxergamos as coisas que acontecem com a gente revela muito quem nós somos e o resultado do Evangelho na vida da gente. Tem gente que está no Evangelho, mas o Evangelho não está ainda lá dentro. Tem gente que entra na igreja, convive com a igreja, mas não é igreja ainda. E a gente começa a perceber que a pessoa não se converteu pela forma como olha para as pessoas, pela forma como olha para a situação da vida, pela forma como enxerga Deus, pela forma como enxerga a ação de Deus na sua vida e na vida das pessoas. Tem gente que mudou de endereço nas noites de domingo, mas dentro ainda não tem nada mudado, porque a sua forma de olhar para a vida, para o mundo e as pessoas ainda é muito para o lado do mal, da malícia e da maldade. Tem gente que a primeira coisa que olha no outro é o julgamento e a maldade. Quem está entendendo o que eu estou falando, diga: eita! É claro que eu não estou falando de você, que eu não estou falando de maldade, que eu nem conheço.
E se eu conhecesse, eu não ia trazer um sermão aqui para dar indireta para ninguém. Eu iria na casa da pessoa para dizer que eu sou desse tipo assim, de chegar lá e dizer e rasgar o ferro. Mas é importante deixar muito claro que a forma como enxergamos a vida, as pessoas e a nós mesmos pode mudar tudo. Tem gente que faz uns comentários bestas sobre a vida da gente. A gente aceita isso se quiser. A forma como você se enxerga, como você se vê, vai mudar tudo. Tem tanta coisa que poderia ter ferido você e você deixou para lá, porque você está muito bem resolvido com Deus. Agora tem gente que não é mal resolvido, qualquer besteirinha, ó vida, ó céu, ó azar, entra o espírito da hiena. Tem gente que vive numa depressão terrível porque olharam de lado, porque olharam, deram um beijinho no ombro, porque não deu a paz do Senhor, porque não apertou a mão, ainda não sabe o que é a vida, é um menininho na fé, está na infantilidade. Você precisa aprender a olhar como adulto para a vida com os olhares espirituais, porque os olhos absorvem as coisas e vai lá para o coração. Os olhos são as janelas da alma. Aquilo que você assiste, aquilo que você ouve, vai tudo lá para o teu coração, que a Bíblia chama de alma, que a Bíblia chama de mente. A tua alma, a tua mente está sendo bombardeada daquilo que você vê. E aí já tem muitos estudos comprovando isso, que a tecnologia vai acabar com os nervos, a mentalidade e o comportamento de algumas pessoas que não faz um jejum do eletrônico. Agora esse período de carnaval o povo chama para dar palestra para os jovens. Aí hoje pela tarde uma irmã convidou para o último dia, que era o último dia do descanso, né? Aí disse, olha, tem como aí reservar aí, porque é uma urgência aqui. Eu disse, que foi? Não, tem uma pessoa que a gente convidou, não vai poder ir, tem como você quebrar um galho aqui? Eu disse, vou lá, agora bota um galho grosso para eu quebrar, eu vou quente. E aí é para falar sobre essa questão do desprender do eletrônico. Nesse lugar não vai ser permitido celular, não vai ser permitido nada de tela, e a temática da palestra vai ser voltada para isso. E é muito interessante como o que passa ali fica registrado aqui, o que passa ali fica registrado aqui. Registrado o que você quer e o que você não quer. O que as pessoas falam também fica registrado ali. Existe a memória consciente e a memória inconsciente. E essa memória inconsciente, ela é traumática na maioria das vezes, porque está ali a lembrança, a fotografia, os sentimentos que você guardou naquele momento, daquela experiência que pode ser na infância, na adolescência, pode ter sido ontem ou o ano passado, está guardadinho lá, até que um gatilho ative essa dor em algum momento e você descarrega em alguém, sem nem saber por que descarregou daquele jeito. Isso acontece. Jesus, ele está virando o ser humano do avesso nesse texto. Os segredos do coração humano estão sendo revelados. Primeiro começou pelos tesouros, agora pelos olhos. Diga comigo, tesouros do coração, os olhos do coração. E eu não vou me deter muito não, que tem mais coisa aqui na frente. E agora a gente vai para os donos do coração. E só pode ser dois. 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicar a um e desprezará o outro. Não podeis servir. Só tem quantos aí? Tem quantos? Dois. Ou você vai servir a Deus ou vai servir o outro. Esse outro é o motivo de muita gente procurar Deus. E quando percebe que Deus não dá o que o outro oferece, que são as riquezas, esse mamon aí é uma palavra representativa do que o capitalismo selvagem representa. E a gente vai perceber que um é um vil metal que compra todas as coisas nessa terra, os tesouros da terra que atraem os olhos mal. Esse tesouro ele é alimentado pelo mamon, que aqui é representado pelo dinheiro ou pelas riquezas. Quem não gosta de dinheiro aí, diga amém. Só eu pego e gasto, eu não gosto, eu gasto.
Ah, claro, que o dinheiro proporciona algumas coisas que interessam a gente, por isso que ele é o caminho para a gente chegar em determinados lugares, para viajar, comida, oh glória! Crente gosta de comer? Eu não confio em crente que não gosta de comer, eu não confio. Não, jejum é outra coisa. Eu vi até um livro aí falando de jejum e tal. Jejum é outra coisa. Esse negócio de jejum 40 dias, não. Jejum 40 dias, não. Isso é coisa de Moisés e Jesus. Não se meta, você não é Moisés e Jesus. Agora, tem o seu limite, sua condição, vai lá. Tem um preço aí a pagar, vai lá. Mas jejum não é moeda de troca. Jejum é para ser usado para o domínio próprio e não para o domínio de Deus. Jejum não compra Deus, não faz Deus se quebrantar e o bichinho está passando fome ali ou fazer alguma coisa por ele. Isso é penitência católica. Isso aí não é orientação evangélica. É importante entender que o alimento foi feito para o corpo e a gente não deve ter nenhum problema em aversão à comida. Porém, a Bíblia chama de glutão quem passa do limite, do mesmo jeito que chama de beberrão quem passa do limite da bebida. E aí nós vamos procurar encontrar qual é o equilíbrio da minha vida em relação ao dinheiro, porque se eu não tenho uma relação saudável com as coisas e com o dinheiro, ele vai me dominar e vai roubar meu coração. Se ele vai me dominar e roubar meu coração, logo ele é o dono do meu coração. Você sabe que tem muitos obreiros por aí que o carro-chefe do seu discurso tudo se transforma em dinheiro. Está falando sobre Adão e Eva, de repente Adão e Eva não sei o que, dinheiro, irmão, oferta. Está falando sobre Noé, de repente falando sobre Noé. Olha, irmão, a arca tal, você sabe que para fazer uma arca gasta, né? E fazer a arca gasta material tal, dinheiro. Olha, está falando sobre Abel, está falando sobre Caim, mas teve um sacrifício, então você vai sacrificar, traga para cá dinheiro. Tudo se transforma em dinheiro. Vai falar sobre Jesus, vai falar sobre os apóstolos, aí depois fala sobre Judas, aí diz que Judas era o tesoureiro é dinheiro, traga. Tudo vira dinheiro, de tal forma que o perdão tem mais fácil dinheiro, o céu tem mais fácil dinheiro. Tudo é transformado em mamon. Essa pessoa não está a serviço de Deus. E alguns que não conhecem bem o Evangelho vê um discurso muito lógico, porque existe um argumento todo sistematizado, organizado para convencer. Usam textos da Bíblia aleatoriamente para convencer. E aí essas pessoas que querem a vitória financeira, querem cura, querem libertação para a família, diz assim: traga aqui na fogueira santa, eu estou já dizendo o nome, e aqui ele vai te dar. Sabe onde foi que começou esse discurso? Esse discurso começou no século XVI. Um homem chamado Tetzel, ele chegava na praça pública e dizia assim: olha, o saquitel está aqui. Quando a moeda de prata cair no fundo do saquitel, a alma sairá do purgatório e entrará no reino dos céus. Traga, venha salvar a sua família que está no purgatório sofrendo. Colocava uma fogueira, acredite, assista o filme de Lutero para você ver. Colocava uma fogueira para queimar a mão, dizendo: olha, tua mãe, tua avó está queimando assim no purgatório, venha salvá-lo. O povo fazia fila. Quem era que tinha acesso à Bíblia, às Escrituras, para poder comprovar se isso era verdade ou não? Aí um homem se revoltou, o nome dele é Martinho Lutero, lá na Alemanha, levantou 95 teses mostrando que esse discurso era falso, colocou na universidade, nas catedrais, colocou nos templos daquela época, mostrando que o discurso da igreja romana estava corrompida. Vamos voltar para a Escritura, voltar para a fé, voltar para Cristo, voltar para a graça e a glória de Deus, porque isso aí corrompe e leva para o inferno. O homem que protestou deu origem ao protestantismo. E hoje influencia a gente até hoje, faz mais de 500 anos. Nós somos protestantes por causa desse dia 17, o dia 31 de outubro de 1517, é o dia da Reforma Protestante. E o dia também do Halloween, 31 de outubro. Aí tem crente que vai para o Halloween, esquece comemorar o protestantismo. Diga comigo: tesouro, olhos e donos.
Se eu sei quem é o tesouro do meu coração, se eu sei o que chama a atenção dos meus olhos, eu sei quem é o dono do meu coração. Porque se Jesus é o dono, é o tesouro do céu que vai prevalecer. Se Jesus é o dono, na verdade, o que é bom, que vai trazer luz para a minha vida, que eu vou influenciar na vida dos outros, na forma como eu olho para a vida, na forma como eu enxergo a vida. Então, aonde Jesus está, tesouro é diferente e olhar é diferente. Aonde o dinheiro manda, o materialismo e as coisas deste mundo, aonde Mamão comanda, você vai perceber trevas na vida dessa pessoa. E ela pode morar dentro da tua casa, ela pode caminhar para a igreja, com a igreja, pode estar na igreja, mas sem ser igreja. Quem está entendendo a seriedade do que eu estou falando, diga: eita, eu estou pesado demais, está pesado demais, está tranquilo aqui, está tranquilo, pode seguir, ainda bem. Parece uma operação pente fino, né? Para a gente refletir. É claro que eu não estou chamando todo mundo de materialista, é claro que eu não estou dizendo que todo mundo aqui tem o olho mau e ninguém aqui tem Deus. Eu estou dizendo: pese na balança o seu coração, porque os segredos do coração são revelados enquanto as escrituras são expostas, porque aqui há a luz do reino para pesar na balança o nosso coração. Nelson Ned, antes de morrer, ele escreveu um texto dizendo que o coração humano não tem a capacidade de dar o amor que você precisa para ser feliz, porque o coração humano ele é frágil. Olha mesmo, é um carente se apoiando em outro carente, é um frágil se apoiando em outro frágil, na esperança que um dê ao outro que o outro não tem, e o resultado disso é a queda, porque estamos nos apoiando em algo sem sustentação em si mesmo. A gente espera do outro o que a gente não tem, o outro espera de nós o que ele também não tem, já que ninguém tem, ninguém dá, e aí nesse caso a expectativa é frustrada. Porque até o amor que seja mais profundo que nós temos para dar ao outro, esse amor é limitado e pode ser corrompido a qualquer momento. É só o amor de Deus que, dominando o nosso coração, vai poder nos dirigir o que vale a pena ou não. Eu já ouvi histórias de tantas famílias se degladiarem por causa de terreno e de herança. Eu já vi situações terríveis de famílias paradas na delegacia por causa de coisas bestas, gente discutindo em mesa de bar por causa de R$2, ou porque um fez assim para o outro, entendeu errado e a faca comeu no centro. O meu primeiro emprego foi bar. Eu trabalhei no bar, eu vi muita coisa. Irmãos, quarta coisa, para a gente caminhar para o final, quarta coisa. Quem está gostando, diga amém. É sério? Graças a Deus. Que bom, que bom. O verso 25, sobre os cuidados do coração. O coração tem seus tesouros, o coração tem seus olhos, as janelas. O coração tem um dono, você vai escolher um dos dois. E quarto, o coração tem os seus cuidados, as suas preocupações. 25. Por isso eu vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta. E isso ele vai trabalhando até chegar no verso 30, dizendo: pois se Deus, no 30, assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Quem é que ele está chamando de homens de pequena fé? Aqueles que vivem preocupados sem ter razão nenhuma, aqueles que vivem ansiosos com o amanhã, sem confiar em Deus. Ele está chamando de homem de pequena fé. Mas a mulher entra na história aqui? A mulher entra, e pode ter certeza, mulher se preocupa mais do que homem, porque no final das contas tudo gira em torno da mulher no lar. Ela é quem sabe o que tem que comprar, o que não tem que comprar, o que está faltando, o que não está. Ela às vezes é a que fica em casa, ela não é a que sai, e se ela sai o problema vai junto, volta junto.
Então a mulher ela se agarra com a situação querendo resolver. Quando o menino chora, ele diz o quê? Qual é a primeira palavra? Jesus ou mãe? Mãe. E aí, quem é mãe aí? Mãe? Mãe? Tudo bem, mãe? Benção, mãe. Mãe. Que nome doce na boca da gente quando o desespero toma conta, quando a manha toma conta, quando a doença toma conta, até quando a barata aparece, a formiga, o que for, é mãe. É claro que a mensagem não é para a mãe aqui. A mensagem é para quem está sentindo o coração abalado de preocupações. Essa palavra preocupações, ela faz sentido acompanhado de cuidados com a vida. Se você é uma pessoa cuidadosa, quer tudo direitinho, ajeitadinho, perfeitinho, você vai viver ansioso, porque você não quer que o perfeitinho, o arrumadinho se desarrume. Quem chegar perto já fica, não, vai mexer, vai bagunçar. Eu odeio quem mexe nas minhas coisas. Olha, eu fico para não viver. Quem é assim, diga eita. Tem gente aí, eu nem olhei. Normal, cada um tem sua característica particular, mas tem as consequências. Sabe aquela pessoa que vê assim, bagunçou, amanhã eu arrumo. Essa pessoa aí sofre menos. Sim ou não? Sofre menos, dependendo de com quem ela casou. Ei, vai lá arrumar, porque você não dorme hoje enquanto esse negócio não estiver arrumado. O cuidado com a vida foi resumido em 3 coisas: comer, diga aleluia, não é? Comer, beber e vestir são as necessidades básicas representadas aqui. Lembrando, Jesus tem compromisso com a necessidade e não com a ostentação, porque às vezes a gente tem a gente quer 3 para ostentar. Às vezes a nossa oração tem a ver com o guarda-roupa cheio que não foi trocado ainda, mas está cheio, tem coisa lá que dá para usar, mas nós queremos, porque é uma data festiva, de mudar o guarda-roupa. Se o guarda-roupa eu não estou nem gostando porque não tem espelho, e os de agora está saindo tudo com espelho, eu quero o meu com espelho. Jesus, eu profetizo, espelho meu. Mas na verdade Jesus, ele não se compromete com seus caprichos e preferências, ele não se compromete. O que ele está dizendo, todas estas coisas vos serão acrescentadas, é o cuidado com você e sua necessidade básica de sobrevivência para servi-lo. Eu sei que tem uma teologia dizendo, usando o texto de Marcos, usando o texto de João, dizendo, Jesus disse, tudo que você pedir em meu nome, ele fará. E tem esse versículo mesmo, tem esse versículo 14, dá lá, tudo que pedir em meu nome eu farei. Aí você se agarra com isso e fala, Jesus, o óculos tem 6 meses, eu quero outro. Aí você olha para o sapato e fala, Jesus, eu não quero esse não, eu quero com um salto maior. Sabe aquela brincadeirinha de gênio mágico que você esfrega, quando ele aparece você pede? Que na verdade isso é inspirado em Mamon e não em Jesus. É Mamon que está preocupado com ostentação, é Mamon que é preocupado com aparência, é Mamon que está preocupado com o que os olhos veem e se agradam. E isso não tem a ver com Deus, mas isso é chamado na teologia de teologia da prosperidade. Eu escrevi um livro sobre isso, teologia da prosperidade. Não deu nem 12 meses e eu vendi tudo. O povo ansioso de querer saber quem é Deus, o que é o dinheiro e o diabo na teologia da prosperidade, porque eles falam de Deus, mas não do jeito bíblico. Eles falam do dinheiro, mas não do jeito bíblico. Eles falam do diabo mais do que do dinheiro e mais do que Deus. O diabo, ele está em evidência, porque o diabo é o carro-chefe para atrair quem quer dinheiro e quem tem medo de Deus. Aí joga o diabo no meio. Qualquer coisa que não está resolvida na tua vida tem um nome, de um espírito. Se eu for para essa igreja aí, vai dizer que minha calvície é um espírito, e vai chamar para fazer a campanha da calvície. Tem alguém aí da minha família aí? Tem não, né? Então só eu que estou aqui para fazer essa campanha. A campanha da queda de cabelo, já viu esse negócio? A última que eu vi foi a campanha da troca de anjo. Se o teu anjo está fraco, venha que a gente vai orar forte para trocar o teu anjo. Já imaginou, irmão, teu anjo fraco? Aí você chega nessa igreja, quer que eu dê o endereço? Eu digo para você ir lá. Aí de repente você sentindo uma moleza no corpo, sabe? Indo fazendo prova lá na escola e as provas dando tudo errado.
Está entendendo? O cabelo começa a cair, a comida começa a perder o gosto. Você, rapaz, eu acho que é o meu anjo que está fraco. Aí vai lá, irmão, ele faz uma oração, troca teu anjo, tudo muda na tua vida. Não quer não? Aí ficou animado, nem respondeu. Está sorrindo aqui feliz. E aí qualquer problema mal resolvido é revertido lá em uma campanha e tudo é comprado por aquilo que só o mamon pode dar. Teu Deus é rico e você tem que ser rico. Se você tem um carro fraquinho, foi o diabo que deu, não foi Deus. Olha como é o discurso. Não sou eu que estou dizendo, não é lá. Eu digo o nome, pastor, onde é lá? Não. Os irmãos não têm condição de discernir do que é que eu estou falando. Lembrando que não é só uma denominação que fala sobre isso. De 1960 para cá, dos Estados Unidos para cá, essa teologia do pensamento positivo, do declare, declare, profetize que tudo vai acontecer e que tudo que você fala, tudo que você sonha, tudo que você acredita, Deus vai dar. Isso aí é promovido por mamon, não tem nada a ver com escritura, apesar da Bíblia falar sobre riqueza, falar sobre dinheiro e falar sobre prosperidade. E aí, Deus não chamou você para ser rico, mas alguns ricos servirão a Deus. E essas riquezas estarão a serviço do reino. Esse é o problema de muito não ser rico. Muita gente quer Deus para se enriquecer, mas não quer usar a riqueza a serviço de Deus. Quem está entendendo, diga: eita! Esse é o problema. Eita, os cuidados do coração com o comer. Quem aqui, quando está com fome, fica mal-humorado? Levanta a mão. Junto comigo, que eu fico também, né? Fica mal-humorado, não é? Você fica também, varão? Eu fico coisado. Eu já tenho que andar com uns negócios no bolso que sabe uma coisa, tome, vou tapeando ali o bebezinho que está dentro de mim. Mas é claro que muitas vezes a gente cria barreiras, preferências, e quando a gente separa a necessidade de preferência, a gente percebe que a gente tem muita frescura. Entendeu a palavrinha aqui? Essas preferências da gente muitas vezes complica a situação. Complica para viajar, complica para você fazer determinadas coisas, trabalhar em alguns ambientes, suas preferências atrapalham demais. E aí a gente começa a perceber que a vida poderia ser muito mais simples e a gente poderia ser muito feliz se mamon não tivesse cochichado tanto no ouvido da gente, dizendo que aquilo é melhor do que aquilo outro. Dá para a gente facilitar, dá para a gente descomplicar, se a palavra-chave for necessidade e não preferência. Agora, quem puder preferir, irmão, se Deus foi generoso, ou a família deixou uma herança boa aí, você tem esse privilégio de poder escolher, aproveite e desfrute dessa vida, não fica acumulando, granjeando, porque vem outro e desfruta. E às vezes o outro é até o Ricardão. Eu ouvi o pastor falando sobre isso. Olha, aproveite e use tudo que você comprou, senão o Ricardão vem depois que você morrer e desfruta. Quem casou ficou guardando as coisas do casamento. Diga comigo: os tesouros, os olhos, os donos e os cuidados. Agora os inimigos do coração. Eu vou usar 31 e 32. Não andei, pois, ansiosos, dizendo o que comeremos, ou o que beberemos, ou o que nos vestiremos, porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitai de todas essas coisas. O 31 e 32 do mesmo texto. Percebe que eu estou focado aqui no texto só, explicando versículo por versículo. A gente chama isso de sermões positivos. A gente está expondo o que o texto está dizendo. E nessa temática que eu estou abordando aqui, dá para perceber que essa palavra ansiedade, se você colocar ela no Google ou em qualquer lugar de rede social, aparece milhares e milhões de comentários sobre essa palavrinha ansiedade. E você percebe que a ansiedade está ali, atrapalhando, ali, tomando conta do coração, quando sua respiração fica ofegante do nada, quando você percebe que não está respirando como deveria, porque ansietate no latim vem da palavra que tem a ver com o contrário de respirar. Ansiedade tem a ver com não respirar.
respiração travada. Então, quando a pessoa está numa crise, quando a pessoa está numa situação, respira, vai, respira, toma essa aguinha aqui, respira, vai, respira, respira. Por que tem que respirar? Porque o coração ele fica meio que apertadinho, fica aquela coisa tensa. Tem gente que fica com a sensação de que vai morrer. Quem já teve aqui crise de ansiedade achando que vai morrer? Eu já tive. Eu estava na academia, treinando, de repente faltou ar. Aí eu disse, é a Covid. Isso foi em 2021. Eu disse, é a Covid. Aí interessante, estava ele e a esposa. Aí você está sentindo, eu estou sentindo uma coisa estranha, não estou conseguindo respirar. Aí o SAMU, lá onde eu moro, é mais ou menos 1,5 km. Eu estava de carro, mas não estava conseguindo dirigir, mas eu fui a pé para lá, cheguei lá e achava que estava com problema. Quem consegue ir até um lugar a pé, não está bem? Mas eu achava que estava mal de tanto estar alimentando a ideia de que a falta de ar era porque a Covid ia tomar conta, eu ia morrer ali. Eu já estava pensando que ia para o hospital tomar um arzinho. Foi uma coisa estranha que tomou conta dos meus pensamentos e eu não filtrei os pensamentos. E a mulher atrás dizendo, rapaz, não tem nada não, tu não está andando. Chegou lá, mediram tudo, estava tudo em ordem, foi só uma crise. Uma crise. Isso não quer dizer que eu vou ser ansioso para o resto da vida, mas eu tenho que vigiar, policiar quais são os gatilhos que estão me levando a dar nó na minha vida ou alimentar esses inimigos no meu coração. A ansiedade tem a ver com o futuro. Quando o futuro te oprime, com preocupações, você fica ansioso. O passado te oprime, você vai ficar depressivo. Se no presente você tem algo que está te oprimindo, você pode ficar estressado ou com uma síndrome do pânico. Então o medo e o estresse pode ser agora. Aquilo que você está passando agora pode te levar a um medo, a um pânico, pode te levar a um estresse terrível, uma exaustão. O passado que não está bem resolvido pode te levar à depressão, e o futuro que pertence a Deus, se tomar conta da tua mente com tanta preocupação, você cai numa crise de ansiedade. Diga comigo: ansiedade, depressão, pânico e estresse. Está tudo ligado, Senhor. E quem é que não já passou por um estresse aí quem é que não já passou por um medo absurdo? São os inimigos do coração. Mas só que tem aqui uns textos que vai ajudar bastante a gente a lidar com isso. Filipenses 4:6, vamos comigo para a gente encerrar com essas reflexões agora, bem positiva para a vida da gente. Filipenses, Gálatas, Efésios, Filipenses. Filipenses capítulo 4 e o verso 6. Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam conhecidas em tudo diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graça. Observe como ele está dizendo, olha, oração e gratidão. Repete comigo: oração e gratidão. Oração e gratidão deve ter em primeiro lugar no teu coração, para que a ansiedade não domine. Crente tem que aprender a levar tudo em oração, porque se a gente não ora, a gente não tem o combustível do céu para se acalmar. A oração é o primeiro recurso do crente, é a oração, já que ele é crente, e crente quer dizer aquele que crê. E aí está dizendo: leve tudo pela oração, a súplica, com ações de graça. Olha o resultado, o verso 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quer que o teu coração esteja guardado desses inimigos internos, você deve se dedicar à oração, à gratidão, e a paz de Cristo vai governar a tua vida. É assim que tem que acontecer. João 14, por favor, João 14. Olha o versículo 1 de João 14, o que é que vai dizer?
Eu tenho poucos minutos aqui para encerrar, rapidinho. Eu não sei quando eu venho aqui de novo, então eu vou aproveitar bem o tempo. O João 14, 1, depois o 27. O verso 1 diz: não se turbe o vosso coração, creia em Deus, creia também em mim. Aí diz a razão: há na casa do meu pai moradas aguardando por cada um de vocês. Eu vou, e quando eu voltar vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Ele está dizendo que a razão de estarmos com ele na glória é a razão principal para não viver deprimido e turbado nesta vida. Você vai morar no céu. Dá para dizer, quem está do lado aí, você vai morar no céu. Acalma teu coração. Você já foi visitar alguém que estava a ponto de morrer com enfermidade terrível, gravíssima, e a pessoa dizendo: eu estou tranquilo porque eu sei que se eu partir desta vida eu vou morar no céu? Já foi visitar alguém assim? Eu já fui bombardeado por aquilo. Aquilo me edificou, sabendo que você não morrer não é a coisa principal. A coisa principal é e o medo que deveria o crente ter é morrer e ir para o inferno. Mas morrer sabendo que vai para um melhor. Teve alguém que me perguntou, que eu boto lá no Instagram, tem umas perguntas que o pessoal faz lá no Instagram, stories. Faça uma pergunta aqui, aí o pessoal faz pergunta, né? Aí teve um lá que perguntou por que é que tem e Deus permite tanto sofrimento nesta vida. Já imaginou se não houvesse sofrimento, não houvesse dor, ninguém queria ir para o céu? Mas Deus vai levar o seu povo desta vida como quem vai arrancar uma planta da terra, vai tirar a força, porque o povo precisa saber que o nosso lugar não é aqui. Vai ter dor, sofrimento, perseguição, porque o nosso lugar é ali. A igreja vai estar clamando: Maranata, volta que eu não estou mais aguentando ficar aqui. Nós precisamos nos enojar deste mundo e desejar o céu. Não pedir para morrer, mas pedir para Deus trazer o seu reino pleno, porque Ele inaugurou, mas ainda não está em plenitude. Esse reino será inaugurado e estabelecido para sempre, quando Ele vier na sua glória, e todos os seus santos anjos com Ele, virá sobre a nuvem com poder e grande glória, e estaremos para sempre com o Senhor. Com cabelo ou sem cabelo estaremos lá. Não, maravilha? Já imaginou você me encontrar lá? Eu dizer: pastor, lembra que eu fui pregar lá? Aí o pastor vai dizer: lembro não, com essa cabeleira não. Se você ver, hoje meu nome aqui é Sansão, mudou. Sansão ou Isaú, né? Que Isaú era peludo. Tá vendo? Não desafio não, minha fé não, viu? Minha fé é extraordinária. Aí imaginou? É tanto, pastor, que eu estava brincando com os alunos. Em Mateus capítulo 10 diz que todos os fios da nossa cabeça estão contados. Já viu esse versículo? Tu acha que ele contou para quê? Anotou. O bichinho de Gil perdeu mais. Vamos aguardar aqui para devolver. Brincadeira. É corpo glorificado, a gente não vai se preocupar com nada disso, né? Vai ser um novo corpo. Mas é uma brincadeirinha de crente sem maldade, né? João 14, 27, como é que diz aí? Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Olha como é interessante. A gente encontra um irmão e faz: Pai do Senhor, né? A gente não diz assim: é Pai do Senhor. Não é assim que ele está dizendo, não. Ele está dizendo assim: a paz, toma, é tua, toma, fica aí com ela. Eu te dou a paz, tome a paz aí, é sua. Ele não está dizendo assim: a paz do Senhor, irmão, como quem diz boa noite, vá-se embora. A paz aqui ele está dando como uma propriedade legalizada, é sua a paz. Diga: a paz é minha. Diga: é meu tesouro, minha paz. Diga: meu tesouro, minha paz. Diga. Agora não deixe que Mamon em nada que ele manda e tire a sua paz. Vale mais do que até ter razão, é a paz. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, e não dou como o mundo a dá. E repete: não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Sem depressão, sem ansiedade e sem pânico, sem medo nenhum. Olha que maravilha.
Olha que maravilha. Agora, o que é que leva a gente a arrumar problemas, inimigos para o coração? Mamon. Mamon leva. E o que ele tem a oferecer nas coisas materiais dessa vida leva a gente a se estressar, se turbar. E muita gente mede o amor de Deus pelas coisas que tem. Deus me ama e me deu. Até os filhos, irmão, estão entrando nessa jogada. Só acha que o pai, a mãe gosta dele, se der presente a ele no dia do aniversário dele. O amor materializado em coisas. A coisificação do ser está cada dia tão intenso que nem a igreja está escapando disso. É muito perigoso. João 16:33 é um texto muito conhecido, né? João 16:33. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Ele venceu para que você tenha paz. Você deve ter bom ânimo porque ele venceu. E o fato de você ter aflição é a pedagogia de Deus para te fazer mais parecido com Cristo. A aflição tempera o crente, fortalece o crente, prepara o crente e deixa ele mais forte. A aflição não mata a crente, deixa ele mais forte. Por isso que aquela teologia lá que eu estava falando diz: pare de sofrer. Você que está ouvindo agora, você que se olha no espelho e não está mais gostando da sua imagem, venha terça-feira forte. Irmãos, tem coisas que parecem piada. Eu tenho alguns alunos que mandam umas coisas para mim que dizem: olha, tá vendo o que é que estão fazendo nessa igreja aqui? Tem igreja que parece terreno de Umbanda, tem igreja que fala mais dinheiro do que banco. É uma coisa terrível. Jesus no comércio da fé não passa de um produto vendido à prestação. E a gente precisa perceber que este evangelho é da graça e de graça, apesar de o preço ter sido pago, ele exige santificação e obediência. Então não parece ser tão de graça assim. E para encerrar, a gente precisa perguntar: o que é a cura do coração, se de repente eu percebo que o tesouro não é tão do céu como eu gostaria que fosse no meu coração? Os meus olhos não têm tanta luz como eu gostaria, eu percebo algumas trevas em mim. Olha, eu percebo que não foi o tempo todo da minha caminhada que Deus foi o dono do meu coração. Algumas vezes eu deixei mamon, e talvez hoje isso pode ser uma luta travada de 50% dos dois. Não pode haver dois tronos e duas cadeiras no teu coração. Não tem a ver. E se é o ego que está governando teu coração, já não é mais Jesus. Olha, eu fico preocupado com amanhã, eu fico preocupado em trocar roupa, em mudar de comida, em mudar de endereço, em mudar tudo. Eu fico muito ansioso com essas coisas. Cuidado, a ansiedade, ela mexe muito com a questão do estresse, do medo, e para transformar numa depressão, é do dia para a noite. Viver em paz, irmãos, é viver sem culpa. Viver em paz é viver sem perturbação. Viver em paz é viver sem maldade no coração. E hoje nós estamos recebendo em cada igreja nesse país, em cada denominação, em cada congregação, pessoas que ocupam e lotam os templos, mas estão vazias de Deus e de paz. Estão lá em busca de paz. E às vezes um discurso psicológico, uma palavra de autoajuda, às vezes um discursozinho para massagear o ego, acaba trazendo um choro, que eles entendem que foi o Espírito Santo que causou aquilo, e vai querer voltar por causa dessa psicologia de multidão para agradar o ego do freguês. É o evangelho ao gosto do freguês, sem confrontação e sem transformação. Vinde como estáis e fique como estáis. Jesus disse em Mateus 11:28:
Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Ele está te chamando para aliviar o fardo, mas está chamando também para aprender com ele. O Salmo 73, versículo 25 diz: a quem tenho eu no céu, senão a ti? Não há na terra quem eu mais desejo a não ser a ti. Jesus é o teu tesouro, Ele é a tua paz, e a cura do coração é a paz que só Cristo pode dar. E Ele disse: eu não dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração.